Agora. Isso. De novo, boa noite, gente. Vamos começar nossa segunda aula, tá? Com um assunto novo que a gente vai revezar toda semana. Uma semana física 1, mecânica, outra semana não mecânica. Assim, revezando. Hoje, a aula é sobre esse assunto aqui. Termometria. Temperatura, escalas termométricas, tá? Como é que a gente passa de uma escala para outra, como é que a gente faz isso em relação às várias escalas que existem no planeta, tá? E como é que você tem que saber disso para poder matar para a prova. Então, antes de qualquer coisa, tá? Eu preciso que você tenha um certo entendimento sobre o que significa temperatura. Um dia nós vamos estar fazendo uma aula, uma discursiva pesada e tal, e eu vou deduzir para você isso aqui, tá? Fisicamente. Vou usar um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, para te mostrar de onde vem esse conceito que a gente fala tanto, que a gente está sempre com ele no dia a dia. E, às vezes, faz de maneira errada. Por exemplo, se eu perguntasse a você assim, gente, como está o tempo aí onde você está? Eu poderia escutar respostas assim, o tempo está quente, tá? O tempo está morno, o tempo está fresquinho. E aí te perguntaria, se você me perguntasse, Ricardo, como está o tempo aí onde você está? Eu responder para você, igual ao que está para você, está para qualquer um, porque um minuto aqui continua a ter 60 segundos. E tempo não é temperatura, não é clima. Tempo se mede em segundos, tempo é relógio. E as pessoas chamam a menina da Globo que vai falar do clima de menina do tempo. Ela devia estar cheia de relógio na cara, tudo quanto é lado, porque não tem sentido isso. Repara, até uma besteira dessa pode acontecer numa prova com você. Temperatura é ligada a quê? Olha só, sem deduzir, mas te dizendo o que é. Gente, a temperatura não é sensação de quente e frio. Por exemplo, às vezes você vai abrir uma porta e tem uma maçaneta de metal. A porta é de madeira, tem uma maçaneta de metal. Você já vai mexendo na maçaneta esperando que ela esteja geladinha. Não é? Você bota a mão naquele metalzinho e sente ele geladinho. Ele não pode estar geladinho. Não pode estar. Porque ele está em contato com a porta. Se ele tivesse geladinho, a porta passaria energia para ele até equilibrar. Ele tem contato com o meio, ele tem que ter a temperatura do meio. Mas você jura que você bota a mão no metal e ele está geladinho. Sabe por quê? Você não está sentindo temperatura, está sentindo a passagem da energia, a passagem do calor. Um fogo metálico tem muita facilidade de trocar energia. Então, ele rouba calor da sua mão com muita facilidade. E isso quer dizer, sentir frio não quer dizer que a temperatura está baixa. Repara, a temperatura da maçaneta e da porta é a mesma. Vamos dar um exemplo. Álcool, éter, você não guarda ele na geladeira. Ele fica aqui, tá? No tempo normal, na temperatura normal. Ou seja, a temperatura do álcool e do éter é a temperatura do meio. Mas você bota um pouquinho de éter aqui no teu braço e sente geladinho. Por quê? Ele é geladinho? Não é, ele não é geladinho. A sensação térmica não tem nada a ver com temperatura. Por que você sente geladinho quando passa éter assim na sua pele? Porque ele vai evaporar. Para ele evaporar, ele tem que ganhar calor para mudar de estado.
para passar de líquido para gasoso. E ele ganha calor da tua pele. Você bota o éter aqui, ele é muito volátil, você bota o éter, ele evapora roubando o calor da sua pele. Por isso que você sente ele frio e ele não está frio, ele está roubando o calor. O que você sente com as mãos é a troca de calor e não há o quê? Temperatura. Esse troço já caiu em prova. Olha bem o que eu vou te dizer. Uma experiência para acabar com a brincadeira. Vamos imaginar que você tem aqui 3 recipientes, 3 líquidos. Aqui, desse meu lado, o líquido quente. Aqui do outro lado, o líquido gelado. E no meio tem um morno. Tá bom? Aqui tem quente, aqui gelado e no meio tem um morno. Eu pego as minhas 2 mãos, boto uma das mãos no quente, outra no gelado e deixo um tempo. Esse deixar um tempo significa que ela está entrando em equilíbrio. Muito bem. Depois de um certo tempo, essa mão estava no gelado. Estava no quente, desculpe. Essa no gelado. Eu pego as 2 mãos, boto as 2 ao mesmo tempo na água morna. Gente, aquela mão que veio da água quente vai sentir a água morna fria. E aquela mão que veio do gelo da água gelada vai sentir a água morna quente. E aí, ao mesmo tempo, a mesma água está fria e está o quê? Quente. Tá bom para você assim? Sensação térmica não é temperatura. Tá? Embora essa seja uma questão teórica que de vez em quando cai, demora para cair, mas quando cai, ela arrebenta. Sensação térmica não é temperatura. Temperatura é o seguinte, e olha, eu não vou provar para você porque não é o caso do curso, e vamos dizer assim, um pouquinho de teoria pesada demais nesse momento. Mas você me escuta. Todo o corpo é formado de partículas, moléculas, átomos, de partículas pequenas, todos os corpos. Essas partículas vibram, elas têm velocidade de vibração, tá? Elas estão em movimento o tempo todo. O que é a temperatura? Preste atenção, é a energia cinética desse movimento, a energia de vibração. Quanto mais vibração, mais temperatura. Um corpo quente é um corpo que tem suas moléculas vibrando com muita velocidade, com muita energia, o quê? Cinética. E um corpo mais frio vibra com menos velocidade. Aquecer um corpo, basicamente, é fazer com que essas moléculas vibrem com mais frequência, com mais intensidade, com mais velocidade. Quanto mais vibração, mais o quê? Temperatura. É isso que é temperatura. Não é sensação de quente e o quê? Frio. Tá? Um corpo mais quente é um corpo de moléculas que vibram o quê? Mais. Um corpo mais frio é um corpo de moléculas que vibram o quê? Menos. Tá? A prova disso é o seguinte. Pensa bem. Quando você aquece um corpo, a tendência desse corpo não é dilatar. Lembra? Está me acompanhando? Quando você aquece um corpo, esse corpo, a tendência dele é crescer, é dilatar. Por quê? Quando você aquece o corpo, dá energia térmica para ele, as moléculas ele vibram mais. E se vibram mais, elas tendem assim o quê? Afastar-se uma das outras. Quando elas vão se afastando, o corpo vai ficando o quê? Maior. O corpo dilata, porque aumentando a temperatura, as moléculas vibram mais, e porque elas vibram o quê? Mais elas se afastam. A não ser a água. A água entre 0 e 4 graus, que um dia a gente vai discutir isso. Tá? A não ser a água e algumas outras substâncias que fazem pontes de hidrogênio menos votadas. Importante é a água. A não ser a água, só entre 0 e 4 que ela faz ao contrário, quando ela deveria dilatar, ela o que comprime, quando ela deveria comprimir, ela o que dilata, a não ser a água, que é um ET, eu vou te explicar isso, é quase um ET nesse planeta,
Tá? Todos os corpos que se aquecem, suas moléculas vibram o quê? Mais. Quando vibram mais, a temperatura o quê? Aumenta. E quando a temperatura aumenta, elas tendem ao quê? Então, acompanha comigo. Temperatura é, tá, a vibração das moléculas, é a energia cinética, é a energia de movimento das moléculas de um corpo. Corpo que se aquece porque está vibrando o quê? Mais. E aí, gente, até aqui, deu para entender? Eu faço com você, Andressa, na próxima hora eu faço, quando eu voltar à mecânica, tá? Até aqui tudo bem, Maria Eduarda? Assim, isso assim? Olha só. Então, o que nós temos até agora? Andressa, não vou esquecer daquela questão dela, não, tá? Então, olha só. Corpos que têm temperatura maior, vibram mais, tendem ao quê? Dilatar. Corpos que esfriam, moléculas vibram menos, tendem a comprimir. Isso, dilatação térmica. Isso mesmo. Então, vamos lá. Como é que a gente faz, ou como é que já se fez há muito tempo? Hoje nós temos até medidas mais modernas, mas continua valendo isso. O que a gente faz para colocar número nas temperaturas, para poder fazer com que você diga, essa temperatura é maior do que essa vale 20, essa vale 10, não sei o quê. O que a gente faz? O aparelho, tá, que foi bolado para colocar números nas temperaturas é o termômetro. Como é que é o funcionamento básico de um termômetro? Básico. Olha bem como é que é a brincadeira. A gente não tinha jeito de medir vibração de molécula. Tá? A gente não tinha um aparelho que fosse olhar para nossas moléculas, nossos átomos, e ver que eles estão andando mais rápido ou mais devagar. A gente não tinha um jeito de medir isso. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa que fosse indireta. Tá? Cachorro aí. Que fosse indireta, mas que pudesse avaliar a temperatura. Exatamente. Como é que é o funcionamento básico de um termômetro? Olha só. Vou colocar aqui esse tubo. Ó, um tubo bem fininho. Esse é um tubo capilar. Um tubo bem fininho. Aqui embaixo tem uma substância que, como a gente falou, dilata quando a temperatura aumenta e contrai quando a temperatura diminui. Espera aí um pouquinho. Está vendo aí? Cala a boca aí, pô. Oi. Vamos lá. Olha só. Normalmente, a substância mais utilizada é o mercúrio. Símbolo dele na química, Hg, mercúrio. Esse mercúrio está aqui dentro desse recipiente e ele pode subir ou descer nesse caninho aqui. Pensa bem, quando a temperatura aumenta, ele dilata. As moléculas vibram mais e tendem assim a afastar. Professor, a gente vai falar de termométrica hoje. É isso mesmo. Tá? Hoje a gente vai revezar a matéria. Tá? Ora é mecânica, ora é física 2. Semana passada foi mecânica. Hoje é física 2. Na próxima semana é mecânica. A gente vai revezar. Então, olha só. Aqui está o mercúrio. Se supõe que a temperatura aumentou, ele vai dilatar. O que ele vai dilatar? Ele vai subir por esse caminho aqui, ó, que é o único espaço que ele tem para dilatar. O espaço que ele tem é esse caminho. Quando você vê o mercúrio subindo aqui, você diz assim, a temperatura está aumentando. Ela está. Mas o que está acontecendo ali é o seguinte, o mercúrio está dilatando.
ele dilata, porque a temperatura o quê? Aumenta. Tá? Muito bem. Aí, ele chegou num certo ponto aqui. Começou a esfriar. Começou a roubar energia de vibração aqui. Passou a vibrar menos. Ou seja, quando vibra menos, essa coluna vai descendo, porque ao invés de ele estar dilatando, ele está comprimindo. Quando ele dilata, a temperatura aumenta, sobe. Quando ele comprime, a temperatura diminui e desce. O que você faz? Bota número aqui e cria uma escala o quê? Termométrica. Mas é assim? É. Aleatório? É. Aliás, uma história interessante sobre isso. É quase que inacreditável. As primeiras pessoas que eram contratadas por reis medievais para fazer um termômetro para a cidade, tá? A cidade ia ter um termômetro, tá? Elas iam lá, faziam esse aparato, tacavam um número ali, como se nada tivesse acontecido, tá? E aí funcionava. Aí o rei ficava feliz, está funcionando. Vem aqui, faz outro. O cara, se mandar, sabe por quê? Ele não tinha nenhuma referência, não sabia fazer um igual, ele não referenciou. Por quê que a escala Celsius, o famoso grau Celsius, fez tanto sucesso? Você não vai acreditar no que você vai escutar agora. Mas esse sujeito resolveu ter a brilhante ideia de dizer o seguinte: ora, se eu quero fazer vários termômetros iguais, eu tenho que escolher 2 pontos para fixar. Dizer assim, esses pontos eu vou chamar de 10, 20, ou 0, ou 100, ou 50, o que fosse. O que ele fez? Ele escolheu 2 temperaturas. Primeiro, aqui que a gente chama de ponto do gelo. O que é o ponto do gelo? É o ponto de fusão do gelo. Falando em português claro, a temperatura em que o gelo derrete. A temperatura em que o gelo, na pressão normal, passa do estado sólido para o estado líquido. Aí ele resolveu que, na escala dele, do Celsius, ele ia chamar essa temperatura de 0. Por quê? Pensa, ele quis. Simplesmente. Qual foi a outra temperatura que ele escolheu para ser a temperatura que vai me dar uma referência? Tá? A outra, a gente chama de ponto do vapor. Ponto do vapor. Um ponto em que a água faz ebulição. Olha lá. Ponto do gelo e ponto do quê? Vapor. Gelo virando água líquida. Água virando vapor. Escolheu qual a temperatura? 100. E fez a escala dele. E essa escala, você está acostumado com ela. Está acostumado com ela. É a escala de maior sucesso no planeta. Todo mundo usa essa escala? Não. Que é um negócio. Suponha que você viajou dos Estados Unidos para o Brasil, chegou aqui no aeroporto, aqui no Rio de Janeiro, tá? Tinha um americano ao seu lado. Aí, chegou, vê aquelas informações, o tempo lá fora está assim, está assado, não sei quem e tal. A temperatura lá fora é de 30 graus. Falou só isso, 30 graus. Você, tá, vai ficar com uma camisa normal, com uma camisetinha 30 graus. Um americano provavelmente corra para a mala para poder pegar um casaco pesado. Por quê? Porque a escala do dia a dia dele
não é a Celsius, é a Fahrenheit. E essa escala, 30 graus Fahrenheit, é frio pra cacete. É abaixo de 0 Celsius. Tá? Aí o cara escuta, lá fora está 30 graus. Ele já acha que vai pegar neve, que vai pegar uma temperatura muito fria. E como aqui ela falou na escala Celsius, ele vai se enganar. Por quê? Porque a escala que ele está acostumado não é a nossa. É uma escala diferente. Tá? E aí o que acontece? Você precisa saber fazer a relação entre essas escalas. Atenção agora, que eu vou fazer agora é o que mais cai nas provas. Tá? Eu vou fazer primeiro com o Celsius e Fahrenheit. Você pode fazer entre quaisquer duas escalas termométricas. Basta que você tenha duas temperaturas, não tem que ser essas, quaisquer duas temperaturas relacionadas nas duas escalas. Nessa aqui vale isso, nessa aqui vale isso, essa aqui, duas temperaturas relacionadas. Se você tiver, você há uma proporção e há uma passagem entre as duas escalas. Por exemplo, olha só. Vou usar os pontos fixos do Celsius mais conhecido, o 0 e o 100. Vou fazer um pouco mais alto para você poder enxergar. O 0 e o 100. Está aqui. Ao lado, vou colocar essa outra escala que também é famosa no mundo. A escala GAU-F. Vou escrever para você ver aqui. Olha aqui, ó. Fahrenheit. Gente, o 0 da escala Celsius corresponde ao 32 da escala do Fahrenheit. Viu o que eu falei? Aquele cara que está acostumado com Fahrenheit, ouviu 30 graus e disse assim, está frio. Tá? Mas aí na escala que ele está acostumado, não na escala que a gente usa aqui no Brasil. Tá? Então vamos lá. O 0 corresponde ao 32. E o 100 corresponde ao 212. Vamos lá? 0 corresponde ao 32. 100 ao 212. Isso entre Celsius e Fahrenheit. Tá? Como é que eu faço para passar uma temperatura de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius? Eu tenho que ter uma função entre eles. Eu tenho que ter uma formulinha que converta. Como é que faz isso? Olha só como é fácil. O que eu quero é isso aqui. Uma temperatura qualquer. Na escala C, seja transformada na mesma temperatura, só que lida na escala F. Por favor, a temperatura 0 Celsius é a mesma temperatura 32 Fahrenheit. Só é em escala diferente, está entendendo? O 0 da Celsius corresponde ao 32 do Fahrenheit. A temperatura é a mesma. O número é diferente porque a escala é diferente. Certo, gente? Tá? Como é que é? Não dá para ver o quadro todo? Olha só. Isso aí é algum problema na tua visão aí. Abre isso aí. Olha lá, estou dizendo, coloque em tela cheia.
É isso mesmo. Vamos lá. Vamos fazer a nossa regrinha de 3. Isso. Conseguiu, Isa? Vê se você consegue aí. Vamos lá, vamos lá. Foi já, muito bem. Então, vamos lá. Alguém falou assim, é regra de 3? É isso. Olha para mim, ó. Intervalo pequeno está para intervalo pequeno, intervalo, final menos inicial. Assim como intervalo grande está para intervalo grande. Intervalo pequeno para pequeno, grande para grande. Olha como é que faz, ó. Vamos armar aqui. Ó. Intervalo C menos 0. C menos 0, intervalo. C menos 0. Está para F menos 32. Intervalo pequeno para pequeno. Grande para grande. 100 menos 0. Está para 212 menos 22. Olha lá. C menos 0, eu posso tirar o 0 dali. Vai ficar C sobre 100 igual a F menos 32, olha a conta, sobre 180. Crianças, isso aí, se você precisar fazer uma passagem, já converte. Já converte. Você pode botar um valor de C ali para tirar o F, ou botar um valor de F para tirar o C, já dá certo. Agora, dá para fazer uma conta mais fácil? Dá, simplificando. Olha só, aqui é 100, aqui é 180. Eu posso simplificar por 10 e contar os zeros. Vai dar 10 e 18. Ficou mais fácil fazer a conta com 10 e 18? Ainda dá para simplificar por 2, você concorda? 10 e 18, simplificar por 2? Hã? Não dá? Então você pode, simplificando por 2, escrever a fórmula mais famosa. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Olha aqui, ó. Crianças, aquilo ali converte de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Por exemplo, num certo dia na praia, está 40 graus Celsius. Se tivesse um termômetro Fahrenheit, quanto ele estaria marcando? Me escuta, a mesma temperatura lida numa outra escala. Uma escala diferente. Dava. Fala. Quer falar comigo, alguém? Não? Então vamos lá. Por exemplo, está 40 graus Celsius. Quanto vale isso na Fahrenheit? Vem cá, faz comigo. Bota no lugar do C, é 40. 40 sobre 5, 8. Vezes 9, 72. Mais 32, 72 com 32, 104. E devagarzinho, vê se você veio. 40 graus Celsius. Quanto vai em Fahrenheit? 40 sobre 5, 8. Vezes 9, 72. Mais 32, 104. O que quer dizer isso? 40 graus Celsius equivale a 104 graus Fahrenheit. Temperaturas diferentes? Não.
temperaturas iguais em escalas o quê? Diferentes. Está me acompanhando, gente? Está tudo bem? Posso fazer o contrário? Ao contrário? Tá? Você está nos Estados Unidos, e com um termômetro na rua, está marcando 50 graus Fahrenheit. Então, se fosse 50 graus aqui, tu estava se acabando de suar, estava quente pra cacete. Aí está 50 graus Fahrenheit. Quanto seria isso num termômetro da escala o quê, Celso? Aí você troca. É 50 do Fahrenheit. Então, aqui, bota 50 aqui no F. 50 menos 32, 18. Está acompanhando? 50 menos 32, 18. Sobre 9, 2. 6 e 5, 10. Ou seja, 50 Fahrenheit vale 10 graus o quê? E é assim que faz a passagem. Tá? Repara, não tem que ser entre Celsius e o quê? Fahrenheit. Pode ser entre quaisquer duas o quê? Escalas que você vai querer brincar. Aqui, ó. Por exemplo, olha lá, gente, se quiser printar isso, printa. É muito fácil. Tá? Quer printar, printa. Eu saí aqui. A questão é, pode sair, pode fazer Celsius com Fahrenheit, Celsius com outras escalas, que o jeito de fazer é sempre o mesmo. Eu vou tentar marcar bem isso para você. Olha bem, ó. Aqui tem um termômetro X. Será que termômetro é esse? Termômetro X. E aqui do lado dele, um termômetro Y. Olha lá. Grau X e grau Y. Eu preciso de duas temperaturas relacionadas. Quaisquer duas. Por exemplo, aqui tem um X0 que corresponde a um Y0. Como eu fiz aí. Aqui tem um XF que corresponde a um YF. Qualquer escala. Tá? Muito bem. Como é que funciona a coisa de você passar de uma escala para outra? Sempre a mesma coisa. Olha aqui. Você quer que um valor qualquer de X seja transformado para Y, ou vice-versa. Vou repetir a brincadeira. Intervalinho para intervalinho. Intervalão para intervalão. A coisa é assim, ó. Como quem falou aí, regra de 3, é isso mesmo. Só que é intervalo, né? X menos X0 está para Y menos Y0, assim como XF menos X0, que é o grande, está para YF menos Y0, que é o grande K. Pequeno para pequeno, grande para grande. Está aqui, ó, a relação para você fazer. Entre quais escalas? Qualquer uma. Tá? Miguel, americano complicando a sua vida. Não, Miguel, não complica, não. Na boa, Miguel, isso aí vai cair, tu vai acertar. Tá? Agora, a escala Celsius Fahrenheit
eles acham que você tem que conhecer, porque é muito famosa no mundo. Então, seria uma boa você guardar isso aqui, ó. Esse C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Por quê? Porque cai muito isso. E você só substitui e mata. Tá bom? Então, repara. Está quase fechando a brincadeira. Tá? Sim, mas olha só. Você simplifica para essas duas. Se forem outras duas, você vai ter que criar. Não adianta você guardar, porque isso aí é só para Celsius e Fahrenheit. A criação é assim, ó. Pequeno para pequeno, grande para grande. Agora, falta um detalhe. Falta um detalhe. Que é um jeito de perguntar diferente. E essa, às vezes, cai e quebra um monte de gente. Presta atenção. Tá? Às vezes, eles não pedem para você passar uma temperatura. 1 grau Celsius para o Fahrenheit. Eles pedem para você passar um intervalo. Vou tentar te mostrar como é que é. Preste atenção, porque é uma questão diferente. Qual é essa história de passar intervalo? Faz assim para você, quer ver? Uma vez caiu assim. Tinha um laboratório de física. O laboratório de física estava realizando uma experiência na escala Celsius. E aí houve uma variação, um intervalo na experiência de 20 graus. Escuta o que eu estou te falando. Não é uma temperatura, é um intervalo, é uma variação. Agora eu pergunto assim, quanto vale esse intervalo na Fahrenheit? Crianças, quando a medida é intervalo é variação, é fácil, mas não é do mesmo jeito. Tá? Eu vou fazer com Fahrenheit e Celsius, eu podia fazer com qualquer uma. Presta atenção, eu vou apagar aquele pedaço ali, ó. E a pergunta seria assim, entendeu? Uma outra pergunta. Ao longo de um certo dia, a temperatura variou de 25 graus Celsius. Variou. Intervalo. De quanto teria variado na escala o quê? Fahrenheit. Isso não é passar uma temperatura para outra, isso é passar um intervalo para outro. E é ligeiramente diferente. Olha como é que faz. Aliás, é até mais fácil de fazer. Por exemplo, eu tenho aqui a escala Celsius. Tá? Deixa eu botar em preto, porque não sei se você está enxergando bem. Isso aí. Olha para cá. Eu tenho aqui o termômetro Celsius. Aquele do 0 e 100. Na pressão normal. Ao lado dele, o famoso termômetro Fahrenheit. Que equivale a 32,212, como eu te falei. Preste atenção. Olha bem. Eu tenho um intervalo aqui grande de 100 graus que corresponde a 180
na Fahrenheit. Certo, gente? 0 em 100, 32,212. Aqui, ó, tem 100 graus, e aqui tem 100 e o quê? 80. O cara vai dizer assim para você, ó, ao longo de um certo dia, a variação de temperatura na Celsius foi um certo delta C. Não sei quanto foi, mas um certo delta. E ele pede que você diga assim, quanto vale essa variação lida na Fahrenheit? Delta F. Gente, não é mais passar um ponto, é passar um intervalo. A regra de 3 existe, mas é para o intervalo todo. É assim que você faz, ó. Mais fácil que o outro até. Olha aí. O delta C está para o delta S, assim como 100 está para 180. Se você quiser, pode simplificar do mesmo jeito que o outro. Aqui, ó. Aqui 5 e aqui 9. Ou seja, mantém o mesmo denominador. Delta C sobre 5 igual a delta F sobre 9. Mas aqui é diferente. Aquele C sobre 5, aquele F menos 32, vai passar um ponto. Isso é para passar um intervalo. Quer me perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Estou esperando. Faz a sua observação. Você viu a diferença entre passar um ponto e passar um intervalo, uma variação? Viu a diferença? Gente, às vezes cai essa do intervalo, as pessoas decoraram aquele C sobre 5 e tal, F 32 sobre 9, coloca naquela fórmula, acha uma resposta e o pior, vai estar lá para você marcar, né? Eles vão botar a resposta como se aquilo fosse certo. E você vai encontrar, você ficar todo feliz que você arrebentou. Arrebentou o quê? A cara não poste. Vou fazer, Júlio, vou fazer. Mas é molezinha, molezinha. Tá? Tipo, ao longo de um dia, eu vou fazer uma outra questão para você agora. A temperatura variou de 20. Variou de 20 na Celsius. De quanto vai variar na Fahrenheit? Vamos lá. 20 sobre 5. 4. Vezes 9, 36. Acabou. Só que isso não é passar 20 graus Celsius para Fahrenheit. É passar um intervalo e não um ponto. É diferente. O ponto é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. O intervalo é delta para delta. Tá? A gente vai fazer para você ver. Mas não tem nada de fantástico, não. Vamos, gente, pode falar. Reclama aí. Tá tudo certo? Podemos começar. Deixa eu ver aqui, peraí. Isa, o jeito de usar é o mesmo, mas não é a mesma fórmula, você viu? Uma é com delta, que entra direto delta, a outra vai separar os pontos. Andressa, o intervalo é o seguinte: ao invés de falar assim, ó, agora a temperatura aqui é de 25 graus Celsius. Isso é um ponto. Eu falo assim para você, e hoje, ao longo do dia, tá? Esquentou, esfriou, houve uma máxima de tanto e uma mínima de tanto. Variou de 15, variou de 20. Esse é o intervalo. É diferente do ponto.
Professor, 0 mais 32 não entra. Júlia, não consegui entender o que você escreveu. Você podia ser mais clara. Mas é assim, aquele negócio assim, do F menos 32 não entra, não. Aquele é para ponto. Entra só o delta. Sem fazer o C sobre 5, F menos 32, não. É delta C e delta F. Não entra aquele pedaço. Porque você quer o delta, não quer o ponto. Era isso que você queria saber? Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo essas questões. Tá? Vamos começar aí. Vamos pegar a folhinha. Tá? E, no caso, a gente vai fazer conforme fez semana passada. Tá? Deixa eu ver se eu quero aqui. Peraí. Natália, tá apostos? Oi. Vamos começar a fazer as questões, Natália. Eu vou pegar aqui, eu vou olhar a minha aqui, e você disponibiliza para mim, tá? A questão na tela para a gente ler juntos aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar. Eles já tinham esse troço com eles compartilhado ou não? Já sim, estava no grupo. Estava no grupo. Agora, você vai fazer o seguinte para mim. Espera aí, deixa eu... Você vai colocar aí na tela para mim a questão 1 da folhinha. A gente lê juntos. Porque eles não conseguem ver as duas coisas ao mesmo tempo. Eles têm isso com eles, mas eles precisam da questão. Então, bota a questão 1 para mim. Olha que bonito. Ela está aí. Bom, crianças, vamos lá. Natália, a questão é a seguinte. A gente lê, depois que lê que está tudo certo, você pode tirar que eu faço com eles a questão aqui. Beleza. E só uma coisinha. Gente, vou apagar aqui. Lembra? Tem hora que é ponto, tem hora que é intervalo. E eu vou te mostrando a diferença entre uma e outra. Boa, Natália, gostei. Ficou maior, ficou bonito. Bom, como a nossa primeira prova de pré-militar, que tem aí a da EAN, tá? Nós temos uma certa maioria de questões da EAN. Essa aí é uma delas, da prova da EAN. Tá? A ligação de vocês está travando também? Não, Júlia, a minha está legal. A minha ficou. Vamos lá. Primeira questão. Um marinheiro em viagem aos Estados Unidos, olha o negócio de Fahrenheit. Verifica que o termômetro do porto indica 50, já até fiz de cabeça isso, indica 50 graus Fahrenheit. Isso é um ponto, certo? Isso não é um intervalo, isso é um ponto. Indica 50, é uma temperatura, não é um intervalo. Qual seria a indicação desse termômetro na escala Celsius? Gente, questão da prova. Da prova. O que tu vai fazer? Tu vai lembrar aí, ó, na questão 1, do famoso C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. E aí, Fahrenheit está marcando 50. Substitui. C sobre 5 igual a 50 menos 32 sobre 9. 50 menos 32 é 18. C sobre 5 igual a 18. Agora vou direto, né? 18 sobre 9, 2. O 5 passa multiplicando. 5 vezes 2, 10 graus Celsius.
Letra C, de casa. Questão da prova. Já caiu 500 vezes assim. O que tu achou? Isso é um bicho. Ridículo. Mole. Tu vai arrepiar quando ela vier. Certo, gente? Beleza? Vamos lá. Natália, deixa eu te avisar que é para você ter tirado para poder eles verem numa tela maior. Tá? Mas na próxima você tira. Gente, fechou essa? Feito? Depois para ver se está tudo bem. Vamos? Tudo certo? Isso. Natália, bota 2 para mim. Obrigado, gente. Bota 2 para mim. Isso. Vamos lá. Questão 2. E faltou isso aqui. Dá um tempinho. Natália, tira isso daí por enquanto. Volta para a minha tela. Gente, faltou falar com vocês de uma escala importantíssima. Vou pagar essa primeira. Faltou falar com vocês de uma outra escala muito interessante e que é mais usada nos laboratórios de física, de química. Tá? A famosa escala Kelvin. Como curiosidade, Kelvin é um título de nobreza na Inglaterra. O Barão Kelvin. Tá? Ele era conhecido como Lord Kelvin. O nome dele mesmo era William Thomson. Tá? Esse cara fez uma escala que tem uma diferença crucial das outras. Tá? Gente, a escala Celsius tem grau negativo? Tem. Tem temperatura abaixo de zero? Tem. A escala Fahrenheit também tem? Tem. Esse cara resolveu fazer uma escala de uma temperatura que partisse de uma temperatura especial. Que temperatura era essa? A menor temperatura possível para um sistema físico. A menor temperatura de todas. Essa temperatura ele chamaria de zero, o famoso zero absoluto dele. Tá? Repara, a coisa mais interessante, e eu vou perder um tempinho para te mostrar isso, tá? Tem que mostrar. É como é que esse cara sacou essa temperatura. Porque pensa bem, primeiro, não tinha geladeira. E se tivesse, não desceria até lá. Como é que um maluco conseguiu saber qual era a menor temperatura de todas? E ele, quando pesquisou primeiro na escala Celsius. O que ele fez? Repara, vamos ver se você consegue entender isso aqui. Olha só. Então, o recipiente. Vamos colocar aqui, ó, dentro desse recipiente, uma estrutura gasosa. Por quê? Porque, nesse caso, ela é muito mais sensível às variações possíveis. Aqui dentro tem um gás. Tá? Muito bem. Existe lá dentro um termômetro. E esse termômetro está graduado na escala Celsius. Olha ele aqui. Um termômetro na escala Celsius.
Você também tem um medidor de pressão. Da pressão do gás que está lá dentro. Presta bem atenção, porque é bem interessante. Porque eu não posso, por mais que eu esteja fazendo um cursinho rápido para vocês, alguma coisa a gente tem que fazer para ficar interessante, para você entender a ciência. Tá? Repara, de onde vem essa pressão do gás? Pensa, as moléculas estão vibrando. Estão tentando se espalhar. Quem não deixa ela se espalhar é o recipiente. Eu te pergunto, concorda que as moléculas do gás estão batendo o tempo todo contra as paredes do recipiente, tentando se espalhar? Sim ou não? Elas não têm temperatura, elas não têm vibração. Moléculas do gás estão batendo contra as paredes. Esse choque da molécula contra a parede é que cria a pressão. Estamos juntos? Então, por exemplo, se eu aumentar a temperatura, as moléculas vão vibrar mais. E o choque vai ficar mais forte. Vai aumentar o quê? A pressão. Se eu diminuir a temperatura, vai vibrar menos. A batida vai ficar mais fraca, vai diminuir o quê? Pressão. Mas a pressão está diretamente ligada à temperatura. Estamos juntos ou não? Vamos, gente. Quanto mais pressão, mais vibração, mais bate na parede. Maior temperatura, maior pressão. Aí, o que o nosso amigo Lord Kelvin fez? Olha só. Vou fazer um gráfico aqui. Isso aqui é para tentar fazer você entender de onde veio esse tal do zero absoluto. Porque tudo quanto é aula, tudo quanto é autor de livro, fala como se esse troço fosse assim, um segredo fantástico, uma coisa incrível. Você pergunta assim, quem é o zero absoluto? Aí vem a resposta, a menor temperatura possível no sistema físico. Ah, mas quem é a menor temperatura possível? O zero absoluto. E você pergunta, de onde é que veio o zero absoluto? A resposta, a menor temperatura. Olha de onde é que veio o zero absoluto, você vê que bonito. Olha só que sacada. Vou fazer um gráfico da pressão em função da temperatura. E, a princípio, em graus Celsius. Pressão pode ser atmosfera, pode ser Pascal, newton por metro quadrado, uma unidade de pressão, que está marcando aqui. Está aqui o gás. Nesse momento, existe uma certa pressão e uma certa temperatura. T0 e T0. Ó, marquei no gráfico. Até aqui tudo bem? T0 e T0 e marquei. Aumenta um pouquinho a temperatura. Molécula vibra mais. Se vibra mais, o choque com a parede é mais forte. Aumenta a pressão. Então, você aumenta um pouquinho a temperatura. Aumenta um pouquinho a pressão. E você pode ir fazendo isso aqui várias vezes. Para esse sistema com volume constante, esses pontos vão se alinhar aqui, ó. Vai dar aqui uma linha reta.
Tipo, pensa, quanto mais pressão, mais temperatura. Quanto menos pressão, menos temperatura. E aí vai dando a linha reta. É claro que tem uma hora que você tem que parar, que você não vai conseguir descer tanto assim a temperatura, mas o gráfico está ali. Suponha, por exemplo, que você faça isso aqui, aquele papel milimetrado, aquele papel cheio de quadradinho pequenininho. Se você pegar essa linha e esticar até aqui, acompanha. Você não precisa descer até lá para ver onde é que aquele troço bate no gráfico. Matematicamente, eu podia pegar a equação dessa reta e pegar esse ponto, que é um ponto em que a pressão vai a zero. Ou então, esticar o gráfico para bater aqui. Crianças, escutem essa agora, olha que bonito. Nesse ponto, a pressão foi a zero. Um ponto em cima do eixo X tem Y igual a quanto? Zero. Então, nesse ponto aqui, a pressão foi a zero. E esse ponto bateu no menos 273 graus Celsius. Kelvin fez essa experiência com vários gases, com gases diferentes. A reta podia ficar mais em cima ou mais embaixo, mas o tempo todo, quando você esticava lá embaixo, ela batia no menos 273. Gases diferentes, retas diferentes, mas você batendo ali. Raciocina agora. Se naquele ponto a pressão vale quanto? Zero. As moléculas pararam de bater na parede para não ter mais pressão. A pressão não vinha da batida. Para não ter pressão, ela parou de bater. Ora, se a molécula parou de bater, ela parou de vibrar. Como a temperatura é a vibração da molécula, essa é a menor temperatura possível para o sistema físico. Deu para entender? Olha que bonito. Olha que bonito. Pensa. No local onde a pressão foi a zero, nesse local, a batida da molécula parou. Se a batida parou, é porque ela parou de vibrar. Como a temperatura é a vibração, essa é a menor temperatura possível. Ou seja, não pode ser temperatura menor do que essa. O que o nosso amigo Kelvin, o Rod Kelvin, fez? Chamou essa temperatura, é aproximado, tá? Isso é 273,15. Mas a gente aproxima para 273. Negativos. Chamou essa temperatura de zero na escala dele, 0 Kelvin. O 0 Kelvin é o menos 273 da escala o quê? Celsius. Então, o que acontece? A nossa nova escala, que é a escala Kelvin, ela não tem grau negativo, porque ela parte da menor temperatura possível. Então, esse zero é chamado de zero absoluto. E o 0 grau da escala Kelvin corresponde, na Celsius, a menos 273. Até aqui, foi só o zero absoluto. Só que o nosso amigo Rod Kelvin resolveu prestar uma homenagem à escala Celsius, já famosa há séculos nessa época.
Que homenagem ele fez? Ele fez o grau dele, o grauzinho dele, do mesmo tamanho do grau da o quê? Celsius. Por exemplo, o grau da Fahrenheit é diferente do grau da Celsius. Cada grau da Celsius corresponde a 1,8 Fahrenheit. Aqui não. 1 da Kelvin é igual a 1 da Celsius, ou seja, subiu 1 aqui, foi de 0 para 1, aqui vai para menos 272, porque ele vai com o mesmo ritmo. A graduação é a mesma. Então, por exemplo, aqui em cima, no zero, da escala Celsius, daqui para cá subiu 273 graus. Aqui também, porque o grau é do mesmo tamanho. Ou seja, olha aqui, ó. 273 na escala o quê? Kelvin equivale a 0 o quê? Celsius. E um outro ponto, o 100 equivale a 3,73. Pensa bem, passar de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius é muito fácil, porque não tem denominador. Porque 100 está para 100. Ou seja, de Celsius para Kelvin, você soma 273. De Kelvin para Celsius, você subtrai. Então, por exemplo, olha aqui, ó. C igual a K menos 273. Essa é a passagem entre Celsius e Kelvin. Ah, por que não tem denominador? Que ficaria 100 e agora 100 corta. O grau é igual. Então, passar de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, é uma moleza. É só somar ou subtrair 273. Tá? Tem Kelvin. Quer vir para Celsius? Subtrai. 273. Tem Celsius. Quer ir para Kelvin? Soma. 273. E a última coisa da aula, o último detalhe, é aquela história do intervalo. Do intervalo, da variação. Eles não fez um exercício lá dos nossos, assim. Olha para mim. É do intervalo. O delta Celsius e o delta Kelvin. Ora, já que o grau é igual, se aqui sobe 10, aqui sobe 10. Se aqui sobe 20, aqui sobe. Por que sobe igual? Porque o grau é igual, o tamanho do grau é o mesmo. Então, se te perguntarem, não caia nessa. Delta em Celsius é sempre igual ao delta em Kelvin. Olha, questão de vestibular. Tá? Num certo dia, a temperatura variou de 40 graus em Bangu. 40 graus Celsius. De quanto variou na Kelvin? A mesma coisa, porque como o grau é o mesmo, as variações vão ser o quê? Iguais. E aí, fechou mesmo, não tem mais nada para ver hoje. Tá? Celsius, Fahrenheit, Kelvin são as três principais. E podem inventar outras. Tá? Então, repara. Especial da escala Kelvin. O zero dela é o zero absoluto, é a menor temperatura possível. E eu tentei te explicar de onde é que veio isso. Tomara que você tenha entendido, porque é tão bonitinho. Tá? Não é tão difícil assim de entender. Tá? E aí você sabe que a escala Kelvin não tem negativo, porque ela parte da menor temperatura possível. E essa menor temperatura é menos 273 aproximadamente em o quê? Celsius. Em Kelvin é zero. Em Fahrenheit tem o valor lá, a gente pode calcular para você ver. Tá? Então, a temperatura menos 273 da escala Celsius é a menor temperatura possível para o sistema físico. Essa temperatura, o Lord Kelvin colocou como zero. E a graduação? Ele fez o grau igual ao grau da o quê? Celsius. Quando varia de 10, varia de 10. Quando varia de 20, por quê? Porque a graduação é a mesma. E aí,
Vamos lá? Vamos? Tudo bem? Isso. O ponto de partida do Kelvin Miguel é o zero, mas ele corresponde ao menos 273 da escala ao quê? Celsius. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Natália, conta 2 para mim. Obrigado, Natália. Vamos lá. Questão 2. Observe na tabela os valores das temperaturas dos pontos críticos de fusão e de ebulição do gelo da água na Celsius na Kelvin. Está ali, ó. O 0 Celsius corresponde ao 273 Kelvin. O 100 Celsius corresponde ao 373 Kelvin. Está na tabela. Considere que no intervalo de temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio é um termômetro que apresenta uma dilatação linear, certo? Nesse termômetro, o valor da escala Celsius corresponde a 313 Kelvin. Mano. Ele quer 313 Kelvin, quanto vale na o quê? Celsius. Abre para mim, Natália. Abre para mim, Natália. Obrigado. Olha lá. A pergunta é 313 Kelvin. Quanto vale na o quê? Celsius. Questão de prova. Gente, tem que dar uma estudada, mas é molezinha. Olha lá. Ele perguntou, a temperatura 313, não é o intervalo, é a temperatura. Ele citou o intervalo, mas pediu temperatura. A temperatura 313 Kelvin. Vale quanto na Celsius? Olha lá. C igual a 313 menos 273. Vamos lá? 273, 283, 293, 303, 40, não é isso? Não é 40 que dá? 313, a lateral menos 3, 0, 8, 4, 40. 40 graus Celsius. É a passagem de Kelvin para Celsius. Gente, fácil, né? Concordo. Passe de Kelvin para Celsius. Era só subtrair. Vamos ver a próxima. Vamos lá, vamos ver a próxima. E esse negócio de experiência de laboratório, isso deve vir para Delta. Vamos lá. Durante uma certa experiência realizada nos laboratórios da Marinha dos Estados Unidos, olha lá, durante uma certa experiência, desculpa, esqueci de te avisar. Durante uma certa experiência realizada nos laboratórios da Marinha dos Estados Unidos, houve uma variação, olha aí, variação de 9 na Fahrenheit. Esse experimento fosse realizado num laboratório brasileiro, qual seria a variação na escala Celsius? Repara, você já tem a fórmula do ΔC e do ΔS. Mas supõe que na hora da prova você não lembre. Mas você lembra disso aqui, ó. 0 para 32. 100 para 212. Né? Houve uma variação de 9 na Fahrenheit. Na Fahrenheit, variou de 9.
quanto vai variar na Celsius? Olha lá. ΔC está para 9, assim como 100 está para 180. Acabou. Deixa eu fazer a conta. 100, tá? Você pode passar multiplicando 900, divide 900 por 180, vai dar a mesma coisa. Agora, você pode cortar isso aqui, deixar 10 e 18. Você pode cortar, deixar 5 e 9. Então, vamos lá. ΔC sobre 5 igual a 9 sobre 9. Acabou, gente. 9 sobre 9 é 1. O 5 passa multiplicando. ΔC igual a 5. 5. Letra B. Aí, ó. Quem me pediu para fazer questão disso aí? É fácil? É só que é o delta, não é o F menos 32, é o delta. E aí? Alguma coisa muito difícil, gente? Vê para mim. O que você achou? A gente deu delta F, pediu delta T. Belezinha? Vamos lá. Questão 4. Questão 4. Ela é só confusa no enunciado, mas é tranquilinha. Como é que é? O delta F é dividido por 9 e multiplicado por 5. Né? Olha aí. Vamos lá. O problema é o português dela. No mapa abaixo, está representada uma variação média de temperatura nos oceanos. Tá? Temperatura do oceano. Tudo bem? O que é? Sim. Mas isso é matemática. Múltiplo cruzado, o Lourenço, múltiplo cruzado assim, ó. Esse vezes esse, com esse vezes esse, pronto. Tá? Vamos lá. No mapa abaixo está representando a variação média de temperatura dos oceanos. No certo mês do ano. E ao lado está a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. De acordo com a cor, você tem as temperaturas. Tá? Determine em Kelvin, lá está em Celsius, o módulo valor da variação entre a maior e a menor temperatura. Vamos lá. Vai lá na figura. A maior temperatura é 4,5 Celsius. Vai. A menor temperatura é menos 3,5 Celsius. Ele pergunta a variação. Não vai me errar essa conta, né? A variação. A máxima é 4,5. A menor é menos 3,5. Ele quer a variação. A grande menos a pequena. Que é a variação em módulo. 4,5 menos 3,5, certo? Essa é a maior, essa é a menor, e a distância entre elas. Menos com menos mais. O intervalo é de 8 graus Celsius. Ele pediu em Kelvin,
é também de 8, porque intervalo em Celsius é igual a intervalo em o quê? Kelvin. Porque os graus são o quê? Iguais. Então, ele quer o delta Kelvin. Resposta: 8 graus. Letra C. Agora, é um intervalo de 4,5 positivo para 3,5 negativo. Tem 8 graus de variação. Tá? 4,5 menos menos. Menos com menos, mais. Ou seja, 4,5 mais 3,5. 8. Foi? Novidade mais essa questão. Por exemplo, ela está na postura do Elite no nível 3. Eu queria saber que nível 3 é o mais difícil. Eu queria saber o que tem aqui. Ele quer um intervalo. A grande menos a pequena. Vamos lá. Questão 5, pode ser? Natália. Tá indo, carregando. Calma, eu não estou completo. Tudo bem, tudo certo. Boa, boa. É a de baixo, é a de baixo. Beleza, essa. Não é essa, não. Isso, isso. Questão 5, é isso. Vamos lá. Vamos fazendo com essas questões todas de escala termométrica. Isso tudo é questão de prova. Todas elas, todas elas. Tá? Cada uma tem colégio naval, tá? Aí tem EFON, tá? Tem SpaceX, tem de todas aí. E a gente está te mostrando como esse troço cai. Celsius Fahrenheit ou Kelvin. Às vezes, eles perguntam da Kelvin também. Vamos à luta. A temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude, está assim. E quanto mais alto, menos pressão. Menos pressão, baixa a temperatura de ebulição. Por exemplo, água, aqui, onde nós estamos, no nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius. Por exemplo, em Teresópolis, ela ferve a 96. Mas por quê? Num lugar mais alto, a pressão atmosférica é menor, então é mais fácil de liberar a molécula para o estado do quê? Gasoso. E quanto menos pressão, mais baixa é a temperatura de o quê? De ebulição. Tem lugar nos Alpes, tá? Que a água ferve a menos de 80 graus do quê? Celsius. Tá? Quando é que vale um ATM? Mesmo ao nível do mar. Tá? Ao nível do mar é a pressão da CNTP, um ATM. Tá bom? Então vamos lá. Então, a temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que na altitude de 9.000 metros, olha, está alto, a água entra em ebulição a 70 graus do quê? Celsius é mesmo. Tá? Para fazer um chazinho lá, o chá vai sair frio, porque a água está fervendo a 70 e não a 100. Mas não tem nada a ver. Isso tudo é bate-papo. Porque no final é a pergunta: com um termômetro na escala Fahrenheit, qual seria o valor obtido para essa temperatura de 70 graus o quê? Celsius? Preparar. Mais uma questão que eles pediram para passar de Celsius para Fahrenheit. Gente, está ficando fácil. Aqui vem a famosa C sobre 5 igual
a F menos 32 sobre 9. Ele disse que são 70 graus Celsius. Ele quer saber em Fahrenheit. No lugar do C, que é o Celsius, 70. 70 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Vamos lá, vamos lá. 70 sobre 5 dá o quê? Qualquer dúvida? 70 sobre 5. 5 vezes 1, 5, para 7, 2. Dá 14. Então, vai ficar 14 igual a F menos 32 sobre 9. Aí o 9 passa multiplicando. 14 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Aí é 3. 9 mais 3, 12. 14 vezes 9, 126. Passa 9 multiplicando. 4 é 36, é 3, 9 mais 3, 12. Está certo. 126 é igual a F menos 32. Aqui é equação no primeiro grau. Aqui não tem o que errar. Não pode errar isso. Agora, o menos 32 passa somando. 126 mais 32. 6 e 2, 8. 5, 1. Resposta. F igual a 158 Fahrenheit. 158 degradê de dano. Passe Celsius para Fahrenheit. Belezinha? Chegou na fórmula, saiu. Vamos lá. Está indo. Olha só. Essa próxima aqui, vou fazer, tu vai fazer junto comigo. E, por favor, faz em casa para guardar isso. E, de vez em quando, essa mesma questão está em prova. Nunca vi como eles gostam de perguntar esse troço. Tá? A coisa é a seguinte nessa questão. Tem uma certa temperatura. Se você medir com um termômetro Celsius, com um termômetro Fahrenheit, eles marcam a mesma coisa. E por quê? Olha só. Tá bom. Eles são diferentes. Mas tem um valor que se cruza. E nesse valor, você botar os dois termômetros nessa temperatura, vai sair o mesmo número. Olha só como é que é a questão. Ó, para que valor de temperatura as escalas Celsius e Fahrenheit registram o mesmo valor numérico de leitura? Elas dariam a mesma leitura, o mesmo valor. Ora, vem para mim agora. Celsius e Fahrenheit de novo. E realmente é o que mais cai, né? Está aqui a fórmula que está ficando famosa. Crianças, matemática. Eu não quero que eles sejam iguais. Obrigo os dois a serem o quê? Iguais. Se aqui é X, aqui é X também. Obrigo a serem o quê? Iguais. Eu quero um número só registrado pelos dois. Quero que o que bate em C bate em F. Ou seja, vamos devagar. X sobre 5 igual a X menos 32 sobre 9.
Eu posso fazer aqui, multiplicar cruzado. O produto dos extremos é o produto dos meios. Olha aqui, ó. 9 vezes x. 9x. 5 vezes aquilo lá. Fica 5x menos 160. Por quê? Tem que multiplicar os dois. O x no 32. Traz os 5x para cá. 9x menos 5x, 4x igual a menos 160. Divide. Está aqui a resposta. Menos 40 graus. Nessa temperatura, os dois termômetros, Celsius e Fahrenheit, marcam a mesma coisa. Obriguei os dois a serem o quê? Iguais. Bom, matemática tranquilinha. Uma coisa que nunca acontece com Celsius e Kelvin. E como Celsius e Kelvin têm a mesma graduação, quando um sobe, o outro sobe. Quando o outro desce, porque as variações são iguais. Eles não conseguem ficar juntos. Mas como o outro não é assim, tem hora que encontra. Vamos, gente! Vamos! E aí? Foi? A temperatura em que essas duas dão a mesma coisa. O pessoal vai dizer que foi, que beleza. Vamos lá. Sete. Olha só. Nessa, vou usar uma escala desconhecida para a prova. Tá? Vamos lá. Uma escala desconhecida. Uma certa escala X, que a gente não sabe qual é, inventaram para a prova, tem para pontos do gelo e do vapor menos 10 e 30. Essa escala, o gelo vira água nela em menos 10 e a água ferve a 30. Ponto do gelo e do vapor. Se não sabe todo dia, a temperatura marca 20 graus Celsius, que valor será registrado nesse termômetro X? Ele quer que você relacione o termômetro X e o termômetro Celsius. E deu as temperaturas de fusão e de o quê? Ebulição. Menos 10 e 30. Vamos à luta! Vamos lá! Me libera aí, Natália. Isso! Beleza. Vou pagar essa aqui. O cara diz o seguinte: se tem uma escala, que escala é essa? Sei lá, não importa, o cara inventou aí. Essa escala X, o ponto do gelo dela é menos 10, e o ponto do vapor é 30. E eu quero relacionar com a Celsius. Ou seja, aqui é 0 e aqui é 100. Se eu quisesse relacionar com a Fahrenheit, aqui era 32 e aqui 200 e o quê? 2. Com a Kelvin, 273 e 373. Ele quer com a Celsius. Muito bem. Não vou nem substituir agora. Vamos fazer a fórmula. Tá? Assim, ó. Eu quero X em Celsius. Então, agora, vê se tu não erra isso. Intervalo. Esse menos esse. X menos 10. X mais 10. Certo, matemáticos? X
menos 10. X mais 10. C menos 0. 30 menos 10. Esse menos esse. 30 menos 10. 40. 100 menos 0. 100. Como está aí, já faz. Você botar ali ó, o que ele pediu, que é o Celsius igual a 20, já sai. Mais 40 e 10. Posso colocar os zeros? Posso. Vai ficar 4 e 10. Já ficou bom. Mas eu não posso dividir por 2, não posso? Se eu quiser. Se eu dividir por 2 aqui embaixo, vai ficar x mais 10 sobre 2 dividido por 2 igual a c sobre 5. Aqui está a passagem entre a escala x e a escala Celsius. Olha a passagem ali. Bonitinho? Sem problemas? Pequeno para pequeno, grande para grande. Mas cuidado, em intervalo, quando tu faz o final menos o inicial, menos com menos, tu não vai errar a conta em matemática. Arthur, o que você não entendeu? Isso aqui, Arthur, x menos 10 é o intervalo. Só que o 10 é negativo. Vai ficar assim, x menos 10. Isso é o quê? X mais 10. Aqui, ó, o intervalo. 30 menos 10. Isso dá 40. Aí, eu tinha 40 e 100. É uma proporção. Eu posso dividir por 10 e deixar 4 e 10. E ainda dividir por 2, deixar 2 e 5. Ou eu deixo 4 e 10, ou deixo 40 e 100. Dá mesmo? Quer ver, negócio? Você não quer fazer aquela simplificação ali. Não quer fazer. Olha lá. X mais 10 sobre 40 é igual o C. C sobre 100. Eu vou fazer nas duas. Olha aqui, ó. Simplificado por 2 com 5. Eu pedi Celsius igual a 20. Celsius igual a 20, vai ficar assim. X mais 10 sobre 2 igual a 20 sobre 5. Eu substituí o 20 que ele pediu. O Celsius igual a 20. Olha lá. 20 sobre 5. 4. Vezes 2, 8. Tá? Vamos lá. 20 sobre 5, 4. Vezes 2, 8. Menos 10. Tá? O x está dando menos 2. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Olha lá. Olha a conta. 20 sobre 4, 5. Vezes 2, 8. O 10 é positivo, passa a negativo. 8 menos 10, menos 2. Vou mostrar uma coisa rápida para vocês. Eles não podem levar um monte de tempo para fazer conta, não. Senão a prova acaba e você não acaba. Você precisa melhorar as suas o quê? Contas. Fazê-las mais rapidamente e certas. Certo? Conta é matéria de primário, de primarinho. Tu não pode errar isso. Preste atenção. Treina. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui.
20 sobre 5, 4. Vamos lá. Aí ficou assim. X mais 10 sobre 2 igual a 4. O 2 passa para lá multiplicando. Fica x mais 10 igual a 2 vezes 4. 8. O 10 passa para lá com menos. Vai ficar 8 menos 10. Ou seja, x igual a menos 2. Olha só como fazer sem simplificar é a mesma coisa, só vai te dar mais trabalho. Olha para mim. Se eu botar aqui 20 sobre 100 dá 1/5. Então, isso aqui, ó, 20 sobre 100, 1/5. Dá para ver aí? Não sei. Vai ficar assim, x mais 10 sobre 40 igual a 1/5, 20 sobre 10. O 40 passa multiplicando. Quando ele passar multiplicando, 40 sobre 5 dá 8, vai ficar x mais 10 igual a 8, x igual a menos 2. É a mesma coisa. É só fazer a conta mais fácil. E aí, foi? Ana Lu, fala para mim se foi. Veja bem, é a conta. Não erra a conta. Faz devagar, mas acerta. Vamos lá. A última questão. Olha só. Outra questão de criação de termômetro. Que criaram um termômetro que não é Celsius, não é Kelvin, não é Fahrenheit. É um termômetro diferente. E ainda assim você sabe trabalhar com ele. É só você colocar ele lá para funcionar. E fazer a proporção. Ou como disse meu amigo aí, a famosa regra de 3. Olha só. Eu vou ler essa última questão para a gente poder fechar o bate-papo. Olha só, eu olhei para casa, 5 questões disso, as 5 são da prova que vem aí, da prova que está da EAN, que é a mais próxima. Todas de escala até o momento, você vai começar a cair. Para medir a febre de pacientes, o estudante de medicina criou a sua própria escala. Ele não tinha o que fazer, devia estar com falta de que fazer, criou a própria escala. Nessa escala, o 0 e o 10 correspondem a 37 graus Celsius e 40. É tudo que eu preciso. O 0 corresponde ao 37 e o 10 corresponde ao 40. Sabe para quê? Ele quer pegar o intervalo de febre e usar com uma escala um pouco maior, ao invés de 3 graus, com 10 graus. Ou seja, o 0 corresponde ao 37 e o 10 corresponde ao 40. Pode fazer sem ser com o ponto de gelo do vapor? Pode. Tem 2 temperaturas relacionadas, é só fazer e é a mesma proporção. 0 no 37, 10 no 40. A temperatura de mesmo valor numérico, olha aí, ó, aquele do X, em ambas as escalas é aproximadamente... Crianças, questão da escola naval. Cadê? Olha os termômetros que ele arrumou aí.
A escala que ele criou chama de X. É 0 e 10. Estamos juntos? A escala que ele quer ligar é com a região de febre da Celsius. Ou seja, o 0 corresponde ao 37 e o 10 corresponde ao 40. Pronto. Sem preocupação. Vou fazer o seguinte. Eu podia mandar um X em X de uma vez, já que ele quer o valor igual. Mas vamos fazer com calminha. Por exemplo, aqui X, aqui Celsius. Vamos lá, crianças, vamos lá. Armando ali a proporção, armando a proporção. Intervalinho para intervalinho, intervalão para intervalão. X menos 0 está para C menos 37, assim como 10 menos 0 está para 40 menos 37. 3. Não tem o que simplificar mais aí. Não tem que simplificar. Já está bom. O que ele perguntou? Eu vou reler aqui só para você escutar. Aqui temperatura corresponde ao mesmo valor, mesmo valor numérico em ambas as escalas. Tem que dar a mesma coisa. Se tem que dar a mesma coisa, as duas tem que dar X. Ou seja, eu quero valores iguais. Então vai ficar X sobre 10 igual a X menos 37 sobre 3. Melhor maneira de sair disso. Múltipla cruzada. 3 vezes X igual. O 10 multiplica os dois. Vai ficar 10x menos 370. O 10 multiplica os dois. 10x menos 3x, 7x. 370 para o outro lado, positivo. Concordamos com as contas? 3x para lá. 10x menos 3x, 7x. Esse vai para cá, positivo. Agora é só fazer 370 sobre 7. 37. 5 vezes 7, 35. 87 e 2. 20. Vai dar quase 3. 2 e muito, quase 3, né? 14. Aqui vai dar 6,60. Pô, 7 vezes quanto? Ah, pô, deixa eu olhar na resposta. 52,9. X aproximadamente igual a 52,9 graus. Letra A. E aí, você fez uma questão com as duas últimas eram de escalas desconhecidas. E daí, bota uma lado da outra e faz a proporção. Certo? Senti que alguns de vocês tinham um certo probleminha com a matemática ali. Tem que resolver esse problema o mais rápido possível, porque a matemática vai sempre te perturbar se você não conseguir acabar com o problema dela. Agora, a escala em si não me parece tão fantástico, não. Tá? Acho que é uma coisa tranquila, relativamente fácil de fazer. E cai a beça.
tá? Se você olhar aí o que mandei para você, tem mais 5 questões. Cadê? Olha só. A questão 1 é da prova da EAD de 2021, a questão 2 da prova de 2019, a questão 3 da prova de 2018, a questão 4 da prova de 2016, a questão 5 da prova de 2015, ou seja, quase todo ano caindo uma questão de escala o quê? Termométrica. Gente, essa é uma questão boa para você levar para a prova e dizer assim, essa já vou entrar matando para poder quebrar o gelo e já sair feliz com o início da prova. Certo? Nossa próxima aula, eu volto para a cinemática para fazer aquela questão 10 que ela me pediu e o movimento uniformemente variado, movimento que tem aceleração, que o V não se mantém o quê? Constante, que o V varia, que também cai a beça nessas provas. E aí depois a gente entra em lei de Newton e por aí vai. Tá? E vai salteando coisas. Tudo bem? Crianças, espero que vocês tenham entendido as escalas termométricas, tá? Porque isso é um negócio que deve vir na prova. Eu quero que você acerte e mande brasa. Tá? Repara, estamos juntos aí, tá? Para você tirar suas dúvidas, tentar ir acertando as coisas e ir melhorando. E não se desespere. Você, Ricardo, às vezes não consigo fazer bem a matemática. Você vai conseguir, você vai fazer muito. E quanto mais você faz, melhor você fica. Tá legal? É assim que faz para dar certo. Você vai fazendo, deixa eu ver aqui. Consegui fazer, me senti um Einstein. Tá legal. Tá legal, é isso aí. Gente, um abraço a todos, fiquem bem, tá? Fiquem felizes e vamos lá, vamos fazer esse curso e crescendo com você e fazendo você pegar as principais matérias e matando a pau, tá? Prazer estar com vocês, um beijo a todos, até semana que vem, tchau, tchau.